Bem, continuando o nosso estudo de áreas. Só retomando, eu fiz aqui uma área externa, né, uma área que eu chamei área de piscina e uma área que eu chamei de casa. Eu estou fazendo estudo de áreas permeáveis ou impermeáveis. E aqui mais um conceito muito importante. Reparem, quando eu seleciono uma área dessa aqui, essa área aqui, que eu chamei de permeável, tá? Vamos renomear de volta aqui para terreno. Repare aqui os dados de identidade, número, nome e comentários. Esses dados, né, esses parâmetros, né, que a gente viu aqui já em outros assuntos, eles são elementos intrínsecos à família chamada área, que é esse componente, né? Nós temos o identificador de área e temos a área. Isso é uma coisa interna do Revit, tá? É uma família de sistemas, assim como escadas, guarda-corpos, etc. Tá, ok? Isso é uma família intrínseca ao sistema do próprio Revit. Para criar dados relativos a esse tipo de elemento, né? No caso aqui é um parâmetro, né? São dados de instância, né? Cada elemento aqui desse de área que eu clico, ele dá um conjunto de propriedades diferentes. Então, isso é uma propriedade de instância. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo qualificar essas áreas como permeáveis ou impermeáveis. Então, eu preciso de um parâmetro específico para isso, que eu não tenho aqui. Eu poderia até usar o parâmetro comentários, mas muitas vezes, como a gente vai ver, eu preciso de mais de uma qualificação. Quando eu vou fazer um estudo de áreas, né, que eu delimito as áreas, né, quais serão, eu preciso avaliar se essa área vai servir para uma coisa só ou para mais de uma coisa. Ah, por exemplo, esse tipo de contorno que eu fiz aqui, ele não vai ter outra utilidade a não ser dizer se é permeável ou impermeável. Porque quando eu vou fazer outro tipo de estudo, por exemplo, para efeito de IPTU, área construída, de repente essa área de piscina é computável ou não para algumas prefeituras, para outras são. Então, a divisão de área que eu fiz aqui no caso, utilizando o esquema de área externa, vai me permitir apenas ou praticamente um estudo só, que é permeável ou impermeável. Quando eu vou fazer um outro tipo de estudo, a gente vai fazer mais à frente, que eu estou, por exemplo, no edifício, eu faço as divisões dos ambientes internos, eu vou ter mais de uma classificação para o mesmo contorno. Eu posso dizer, por exemplo, se ele é computável ou não para efeito de IPTU, se ele é uma área útil, comum ou uma área privada. Enfim, no outro tipo de estudo que a gente vai fazer, a mesma área ela vai ter mais de um tipo de classificação. Nesse caso aqui, essa divisão que eu fiz, só vai me servir para dizer se é uma área permeável ou impermeável, para uma finalidade específica. Ok? Guardem esse conceito por enquanto. E eu vou criar uma tabela em cima desse conceito. Eu vou lá em vista, tabelas e quantidades. E aqui, quando eu criei os esquemas de área, ok? Eu não vou usar ambientes, tá? nem ambientes. Eu vou lá embaixo e já vão estar criados aqui esquemas específicos para área impermeabilização, área construída, área útil, áreas computáveis, que eu citei apenas como exemplo. Então vamos utilizar aqui a área de impermeabilização. Nome, tabela de área, eu vou modificar já o nome aqui, ou deixo para modificar lá na tabela, né? E vai ser a tabela de componentes da construção. Ok, chave de tabela vamos deixar lá para o curso Expert, que é a fase mais BIM do Revit, vamos deixar para posteriormente. Tabela de componentes da construção, ok, área impermeabilização. E aqui eu entrei na formatação da tabela, eu vou dizer quais os parâmetros que eu quero que estejam nessa tabela. Então, primeiramente o nome, eu quero também a área. E repare aqui que eu tenho tipo de área, que são aquelas classificações que a gente viu que são diferentes em uma área ou outra. Ou seja, quando eu usar tipos de área construída, né? Área construída ou área externa, ou se eu estiver usando áreas úteis, essas classificações aqui. Tá, ok? Normalmente a gente não vai usar essas classificações, mas por enquanto vamos deixar isso aqui em stand-by. Depois a gente volta e fecha esse assunto. Então eu tenho aqui nome e área, e eu precisava de um outro parâmetro, né, que me dissesse se esta área,
né, ela é permeável ou impermeável. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar um parâmetro. Ok? O nome desse parâmetro é permeabilidade. Por exemplo, na disciplina comum é um parâmetro de projeto, que ele pode aparecer em tabelas, que é o nosso caso, mas não vai aparecer em identificadores. Né? Projeto compartilhado, vamos deixar lá para frente. Disciplina comum, né? Tipo de parâmetro, é um parâmetro do tipo texto, né? Que vai se chamar permeável ou impermeável. Ele é por default um parâmetro de instância, né? Em cada instância, cada área, ele vai ter um valor próprio. E essa questão de ser alinhado por tipo de grupo, vamos deixar lá para frente, que por enquanto não interessa para a gente. Tá, ok? Então estou criando um novo parâmetro chamado permeabilidade, na disciplina comum do tipo texto. Clique em OK, permeabilidade. E clico OK. Está lá a minha tabela. Terreno, área, piscina e casa. Permeabilidade. Vamos reparar o seguinte. Vamos voltar lá na nossa planta de área. Estudo de permeabilização. Quando eu clicar agora aqui nessa área, reparem aqui. Apareceu um novo parâmetro chamado permeabilidade. Exatamente o parâmetro que eu criei. Né, que eu não tenho aqui nenhuma qualificação, nenhuma opção. Essas opções vão surgir na medida que eu vou digitando. Essa área, por exemplo, é permeável. Ok? Poderia mexer aqui, né? Ficar classificando uma por uma, ou ir lá nas tabelas. Está lá em tabela de permeabilização e colocar aqui, ó, área. E se for uma área que eu coloquei e depois retirei, o que eu posso fazer aqui? Eu vou excluir. Áreas que a gente insere, né, bota lá a área e depois retira, elas ficam de alguma forma armazenadas aqui, tá, na memória do seu projeto. E aí você usa a tabela para poder excluir. Ok? Então, terreno, piscina e casa. A piscina é impermeável. E agora aqui, olha, eu já tenho duas opções, permeável ou impermeável. Ok? Então, rapidamente eu construí a tabela. O que eu posso fazer agora com essa tabela? O que me interessa não é qualificar uma por uma, e sim dizer qual é o total de área permeável ou impermeável, porque me interessa para aprovação saber a quantidade de área impermeabilizada em relação à área do terreno. E aqui a gente pode ter várias formas de obter esse resultado. Tá? Eu vou dar uma delas. Eu vou vir aqui em filtros, ou melhor, vou vir aqui em campos e vou colocar a permeabilidade para cima como o primeiro item, ok? E em classificar, eu vou pedir para classificar por permeabilidade e vou desmarcar aqui classificar em cada instância, tá? Vou dar ok para ver o passo a passo. Então aqui, ó, permeável ou impermeável. Agora eu vou fazer as seguintes manobras. No caso de permeabilidade, não me interessa o nome de cada área especificamente. Então vou em campos aqui, vou retirar o nome, ou remover o nome. Vou vir aqui em formatação por campo, né? Permeabilidade é um campo texto. Área, eu vou pedir para calcular totais. Clique em OK. Eu tenho lá área impermeável e área permeável. Certo? Mas eu precisava também de um percentual de áreas. Como é que eu faço isso? Olha só um movimento muito interessante. Eu vou vir aqui em campos, né, e vou adicionar aqui um valor calculado, ok? E esse valor vai ser um percentual. Percentual de quê? De área, ok? Que é exatamente o parâmetro que eu tenho aqui relacionado a esta tabela, ok? Vou colocar aqui como nome do campo simplesmente percentual e vou dizer por total geral. Depois a gente vê outras opções, né? Por permeabilidade. Agora o que eu quero? Eu quero um valor calculado. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando um novo campo que vai ser um percentual de área em relação ao total geral, ok? Olha lá, o nome do campo é percentual, clique em OK. E está lá, ó, área impermeável 45%,
permeável 55%. Show, né? E se eu vier aqui em classificar, agrupar e pedir aqui para calcular o total geral, o que acontece? Ele soma aqui o total de áreas. E se eu vier aqui ainda em formatação no campo percentual, peço para calcular os totais, clique em OK, está lá o total geral, de área 985,60, 100%, com a observação específica deste tema, que eu tenho que estar com todas as áreas marcadas, tá ok? Não posso ter lá na minha planta de áreas, de impermeabilização, nenhuma área em branco, né? Então fiz o total geral, fiz outras áreas aqui dentro, e de uma forma geral, né, esse tipo de solução ela vai ser bastante aplicável, né, geralmente aplicável, porque eu vou ter um contorno geral do terreno que vai ser a única área permeável, e dentro desse terreno eu vou fazendo ilhas impermeáveis, tá ok? Ou seja, esse é um tipo de tabela interessante para você ter no seu template, tabelas de impermeabilização. Beleza? É uma forma bem simples, bem direta e bastante versátil de você fazer esse tipo de estudo, que é sempre exigido pelas prefeituras para aprovação do seu projeto. Show? E vamos, para finalizar aqui, vamos fazer uma planta temática, né, do que é área permeável ou impermeável. O primeiro passo é decidir se vai ser nessa própria vista, onde eu defini os limites de área, ou se vai ter uma vista nova. Tá? Normalmente é uma vista nova, né? Eu deixo esse estudo aqui para ficar fácil de editar e duplico essa vista, no caso aqui com detalhamento. Eu crio essa nova vista e essa vista, aperto F12 aqui para renomear, eu vou chamar de legenda de permeabilidade. Ok. O que eu estou querendo aqui? Criar uma planta colorida, né? Um esquema de cores, para identificar visualmente as áreas permeáveis e impermeáveis. Então eu vou vir aqui em ambiente e área e vou editar esquema de cores. Ok? A gente já deu uma olhada nesse quadro aqui em outras situações, né? Então vamos seguir em frente. Qual é o meu critério aqui de categoria? Áreas e impermeabilização. Beleza? Então eu tenho aqui esquema 1 dentro de áreas de impermeabilização, né, porque eu posso ter vários estudos, né, e na próxima aula a gente vai sintetizar isso aqui, até revendo alguns conceitos. E em princípio ele usa, olha lá, área construída e área externa, que são os tipos, né, de área padrão para esse tipo, para essa categoria que eu escolhi. Mas não é esse o parâmetro que eu quero para as cores, é o parâmetro permeabilidade. Clique aqui e ele já verificou lá, impermeável ou permeável. Eu poderia adicionar outra categoria aqui se fosse o caso, tá? Não vamos complicar não, vamos deixar aqui. Posso escolher as cores, né? Tudo isso que a gente já viu. E se houvesse elementos vinculados, né? Outros projetos, se fosse o caso de um projeto mãe, você poderia incluir os elementos de arquivos vinculados. Clique em aplicar, clico em OK. E nada aconteceu. Por quê? Porque eu por enquanto, só criei um esquema de cores, né? Nos Revits mais antigos, aqui em iniciar, né? Quando era iniciar aqui, eu tinha um botão aqui, legenda, né? Neste caso, o que eu vou fazer? Nesses Revits mais novos, né, quando a partir de 2013, onde ele englobou arquitetura, estrutura e sistemas, né, antes era o Revit Architecture, agora o Revit tem os outros sistemas, eu tenho aqui na barra de propriedades da vista, né, relembrando que eu falo sempre, mas sempre vou continuar falando porque eu acho muito importante esse conceito. Quando eu não tenho nenhum elemento selecionado na minha vista, as propriedades que estão aqui são as propriedades de vista, e eu venho aqui exatamente em esquema de cor, olha lá, está como nenhum, eu seleciono para essa vista o esquema de cor que eu chamei aqui de esquema 1. Clique em aplicar, ok, estão lá definidas as áreas. Como essas áreas são colocadas lá no piso, né, no nível base dessa edificação, eu teria que esconder aqui os telhados, né, para poder mostrar essa diferenciação. E obviamente eu tenho que trabalhar um pouco mais essa vista.
escondendo os móveis, enfim, coisas que não me interessam. Eu teria que trabalhar melhor essa vista para gerar uma vista de apresentação. Depois eu só vou criar uma prancha de estudos de áreas, onde eu vou inserir essa planta e sua respectiva tabela, que é essa tabela de impermeabilização percentual. Aliás, faltou um detalhezinho aqui, vou voltar aqui na planta de legenda de permeabilidade. Faltou inserir a legenda, né? Que eu coloquei aqui um mapa, né? Um desenho colorido, mas não disse o que é cada coisa. Então é simples, aqui no menu anotar, eu venho aqui, ó, preenchimento de cores, legenda de preenchimento de cor, eu venho aqui e insiro. E aqui eu posso clicar nesse elemento, editar tipo, e posso mudar aqui as larguras, né? A altura do texto, né? Em relação ao gráfico, enfim. Posso fazer as modificações. Para mudar o título aqui, no entanto, onde está esquema de cores, legendas, né? Eu venho aqui em editar esquema, uma vez que esteja selecionado. Olha lá, eu selecionei o elemento. Eu posso editar o esquema, que ele volta naquele quadrinho que eu podia ter acessado lá pelo menu vista também, né? E aqui eu vou legenda de permeabilidade. Aplicar OK. Está lá a minha legenda, posso trocar cores, etc. Beleza? Na próxima aula a gente vê esse estudo para áreas internas, a gente viu aqui para a área, tipo de área construída, tá? Na próxima aula a gente vê para áreas úteis. É isso aí, até lá então.